Vale entende que a Amazônia pode ser vista por milhares de perspectivas. Mas o nosso olhar, sob qualquer ponto de vista, sempre procurou ser o mais próximo possível, com o compromisso de quem sabe. Sem floresta, não há futuro para o planeta. Quem olha de cima, vê o resultado dos mais de 30 anos da Vale, ajudando a preservar mais de 800 mil hectares de floresta. Quem olha para dentro, vê as pessoas, a biodiversidade e todo um trabalho para incentivar a geração de renda de forma sustentável para as populações locais. Quem olha para o lado, vê as diversas pesquisas realizadas pelo Instituto Tecnológico Vale. E quem olha para o futuro, enxerga o investimento para reduzir as emissões de carbono. E é assim, olhando sob uma outra perspectiva, que entendemos a importância da Vale na Amazônia. Porque sem Amazônia, não há futuro que se sustente. Nas próximas décadas, o mundo tem um grande desafio: dobrar a produção de alimentos para atender à crescente população, ao mesmo tempo em que atua em harmonia com o meio ambiente. Nós, da Mosaic Fertilizantes, entendemos e abraçamos esse desafio para aumentar a produtividade no campo, a disponibilidade de alimentos no mundo e melhorar a realidade das comunidades onde atuamos. Temos presença global e operamos em mais de 10 estados do Brasil e no Paraguai. Extraímos da natureza os minérios necessários com cuidado e precisão, porque tudo na natureza é cíclico. O que hoje é minério se transforma e volta para o campo na forma de nutriente para os animais e para o solo como fertilizante. E o que chega à mesa das pessoas representa o valor que tem o agronegócio para toda a sociedade. Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cristiano Corbo, sou diretor de operações de níquel da Anglo American Brasil. Hoje nós estamos aqui com o painel Comitê para a Normalização Internacional em Mineração, o IBRAM-CONIM. E particularmente hoje, com os convidados, nós vamos falar sobre as experiências no processo de normalização. Falando um pouco do CONIM, o IBRAM tem há vários anos desenvolve trabalhos junto ao apoio a empresas, e em 1994, o CONIM foi criado, esse Comitê Nacional para a Normatização Internacional em Mineração, primeiro focado com a produção de minério de ferro, isso durou até o ano de 2007, onde o CONIM resolveu ampliar um pouco mais o leque de apoio, coordenando também a participação das empresas brasileiras, produtoras de minério, concentrados de níquel, cobre e ligas de níquel nos trabalhos da ISA. Atualmente, o CONIM tem 17 empresas com 80 especialistas, são 30 reuniões por ano no Brasil, e o Brasil participou de 32 reuniões na ISO, sendo 5 no Brasil. Para o painel de hoje, nós temos 3 convidados presenciais, o Eduardo Melo, que é gerente de Laboratório Qualidade e Desempenho Operacional da CSN Mineração, e coordenador da Comissão de Estudos para Amostragem e Preparação de Amostras em Minério de Ferro para a BNT. Também temos a presença do Braulio Pessoa, ele é diretor técnico e sócio da ITAC, Instituto de Tecnologia Augusto Kekulé,
referência em certificados e provedor de ensaios. E, por fim, a Renata Pena, engenheira na gerência de garantia da qualidade e periodização da Vale, exercendo a função de atendimento aos clientes de pelotas de alto forno, na Europa e da Ásia. E desde 2015, é a secretária internacional da ISO TC 102 SC03, cujo escopo abrange a normalização dos ensaios físicos de minério de ferro aglomerados e não aglomerados. Mas antes da apresentação deles, nós temos um vídeo do Mark O'Dwyer, que é chairman da ISO TC 183, por questões de logística, ele está na Austrália, mas ele gravou um vídeo. Então, nós vamos começar o nosso painel vendo o vídeo do Mark. Por favor. Hello, my name is Mark O'Dwyer. I'm the chairman of ISO Technical Committee 183. Thank you for the opportunity to talk to you today. In the next few minutes, I'll provide you with information about the past and present activities. Das atividades presentes e passadas desse comitê extremamente importante. O comitê prepara normas internacionais para os concentrados de metal. A exposição de presidente e secretaria estão baseados na Austrália. O comitê possui 10 membros. Eles têm a autoridade de votar nas resoluções do comitê. Também existem 24 membros observadores. Eles podem comentar as resoluções e apenas esses membros podem participar das reuniões. A primeira reunião do TC 183 foi realizada em Londres em 1982. Houve uma carga muito grande de trabalho, as normas tinham que começar do zero. Os concentrados de níquel foram incluídas nas normas na década de 90. A última reunião foi realizada em Sydney em 2019 e a próxima será realizada no Brasil, uma vez que o Covid estiver controlado. TC 183 tem especialistas da área de produtores, indústria, universitários para ajudar no desenvolvimento das normas. Eles também levam a um comércio internacional adequado. O futuro do comitê tem a participação dos membros participantes e observadores. Aqui temos os membros que participaram da última reunião. Podemos ver que as pessoas vieram de todas as partes do mundo para participar da reunião em Sydney em 2019. Existem 27 normas publicadas pelo comitê e 8 que estão sendo revistas e desenvolvidas. Muito obrigado por sua atenção hoje. O Brasil contribuiu muito para o desenvolvimento das normas do TC 183 e eu aguardo maiores contribuições de vocês. Obrigado e até logo. Obrigado, é muito bom esse reconhecimento do Mark, com a presença e participação do Brasil, mostrando a nossa importância no cenário mundial. Bem, para começar, eu gostaria de convidar o Eduardo Melo, ele vai apresentar normalização, por que analisar amostras não representativas é pior do que a ausência de informações. Então, Eduardo, seja bem-vindo, boa apresentação. Obrigado, Kobo. Obrigado, Kobo, é um prazer poder estar falando um pouquinho aqui a respeito de um tema tão importante com pessoas que tratam esse tema de uma forma tão relevante que é a normalização no Brasil. Para a gente começar, vamos pensar um pouquinho onde tudo isso começa. Quem trabalha com amostragem, com laboratório, ao longo do tempo, se habituou a dizer que tudo começa na amostragem. A amostragem, na verdade, é o início de todo o processo laboratorial, é o início de toda a determinação de qualidade. Assim a gente disse ao longo de todo o tempo e toda a carreira profissional nossa. Mas eu queria fazer uma provocação um pouco diferente, dizendo que a amostragem não é, na verdade, o início de tudo. O início de tudo, ele começa um pouco antes. Ele começa com bons projetos de amostragem. Nós, ao longo do tempo, nos habituamos a esquecer dos projetos de amostragem nas usinas
esquecemos dos projetos de amostragem nos terminais de carregamento, e isso acaba gerando dificuldades a posteriori, que é encaixar esses sistemas de amostragem em seguida nessas usinas. Isso torna a necessidade de adaptações, isso inclui a coleta de amostras não representativas, amostradores que não representam os fluxos, e isso acaba por si tornando a amostragem uma simples coleta de minério de ferro e não uma amostragem representativa. E um segundo ponto que vem antes de realizarmos qualquer tipo de amostragem é conhecer o minério a ser amostrado. Isso é muito importante porque nós pensamos, né, que minério é minério é tudo igual. Não, minério não é tudo igual. Os minérios, independentes se eles vêm de uma mesma mina, de uma mesma região, como o quadrilátero ferrífero, como a Serra do Carajás, eles possuem características únicas que são definidas como variação da qualidade, como a sua oscilação ao longo do fluxo produtivo. E essas características, elas são essenciais para que nós realizemos bons projetos. Então, bons projetos de amostragem, eles se iniciam com um bom conhecimento desse minério e do fluxo que ele vai ser amostrado. Para que a gente possa ter estas informações e realizar um bom projeto, nós temos duas normas que nos apoiam e são normas extremamente importantes no Brasil, que são as normas 3084 e 3085. Essas duas normas, elas vão medir tanto a precisão da amostragem quanto a variação da qualidade, que são características de como é o minério e qual é o erro absoluto que nós queremos encontrar naquela determinação. Sem essas duas medidas, nós nunca conseguiríamos ter uma amostra representativa e que entregue para o nosso cliente oficialmente um resultado que represente o minério que nós estamos entregando. Então, esses dois primeiros conceitos, eu acho que eles são extremamente relevantes e eu gostaria de reforçar. A amostragem não é o início de tudo. Nós precisamos investir e lembrar sempre dos equipamentos de amostragem nas usinas, para que nós evitemos adaptações e, posteriormente, nós evitemos perdas. E lembrar sempre, o minério ele pode até parecer igual, mas ele não é igual. Ele possui características únicas que se correlacionam aos fluxos produtivos e às características da área da mina que está sendo lavrada, da área do processo que está sendo representado. E esses dois juntos é o primeiro passo para que a gente comece a ter sucesso em termos de amostragem. Se isso não acontecer, nós vamos persistir em práticas que, ao longo do tempo, elas geraram uma série de problemas para as empresas, para o comércio transoceânico e para o comércio brasileiro. Então, é extremamente importante que a gente entenda esses dois conceitos antes da gente falar o porquê é importante ter bons sistemas de amostragem. Ter bons sistemas de amostragem, eles servem para que a gente possa evitar e eliminar práticas que estão solidificadas no mercado e que muitas vezes colocam em risco os resultados que vão ser entregues aos clientes, o minério que vai ser entregue aos clientes e que muitas vezes geram debates e prejuízos financeiros extensos entre partes, principalmente quando nós tratamos das grandes empresas, levando a perdas de credibilidade, que é uma perda extremamente difícil de ser recuperada ao longo do tempo, mas também perdas financeiras. Então, para que a gente possa solidificar esse conhecimento a respeito das normas, existe hoje uma norma brasileira, a norma 3082, e essa norma ela define que a amostragem manual, como ela é adotada em vários lugares do nosso país, como ela é adotada em vários lugares do mundo, ou a amostragem semiautomática, onde a gente tem uma conjugação de amostragem manual e amostragem mecânica, ela não traz amostragem representativa e ela gera prejuízos financeiros para as empresas e ela deve ser combatida na forma da gente ter um comércio justo entre as partes, baseado na credibilidade e na confiabilidade dos resultados emitidos de um lado e de outro. Outro ponto
como eu disse, da amostragem manual, outras práticas inadequadas, elas também existem e elas são praticadas, só que elas trazem junto consigo um segundo problema. Elas geram a falsa impressão da representatividade e a falsa impressão de que você está fazendo uma amostragem adequada no seu processo. Amostragens como trados e lanças e os amostradores cross-belt, eles geram desvios significativos, tanto em termos de amostragem, tanto em termos de qualidade das amostras, quanto em termos de coleta, representatividade e entrega de níveis de precisão e níveis de assertividade dos resultados para as decisões a serem tomadas nos nossos processos internos dentro das empresas, quanto nas relações com os nossos clientes. E um cliente que visita uma planta, visita uma usina, visita um terminal de carregamento que encontra práticas como essas, eles automaticamente começam a desconfiar desse processo de controle de qualidade. Eles entendem que o seu processo não é capaz de trazer confiabilidade para o fornecimento que você vai dar a ele. E isso gera, além da perda de confiança, da perda de credibilidade, da perda financeira, uma perda para o negócio que vai muito além do que a gente pode imaginar, que é uma perda de relacionamento com um cliente que pode nunca mais ser recuperado. Os sistemas de amostragem, os bons sistemas de amostragem, eles vão sempre trazer confiabilidade e vão reduzir perdas. E para isso nós temos a norma 3086, que é uma norma extremamente aplicada ao longo do mundo para determinar vício, tanto dos sistemas de amostragem quanto dos métodos analíticos, mas que ela mede, transformando esses vícios em perdas financeiras, valores muito vultuosos. Uma produção típica de 30 milhões de toneladas com um desvio mínimo de 0,5%, 0,05% no teor de umidade, pode levar a um prejuízo da ordem de 5 milhões de dólares para uma empresa. Isso demonstra o quanto seguirmos normas, acompanharmos normas, participarmos do processo da construção delas, traz processos mais robustos, traz também processos mais confiáveis, mas principalmente financeiramente ela traz ganhos que encantam os olhos de qualquer empresa. Nenhuma empresa nesse momento ela quer se dar o luxo de perder dinheiro. E nós estamos pensando aí num vício de amostragem muito pequeno, praticamente irrisório quando a gente olha números de amostragem, e um prejuízo financeiro bastante extenso ao ponto de permitir que nós possamos instalar sistemas de amostragem confiáveis para que a gente não tenha problemas tais quais os que a gente pode ver nos itens anteriores. E aí, por fim, queria deixar uma mensagem que foi adaptada aí do site da BNT, né, para que a gente entenda um pouquinho aí do quão importante é a gente participar das normas técnicas, da construção dos métodos e padrões e, principalmente, aplicá-los, né? Caso não existissem as normas técnicas, né, para definir grandezas, unidades, comércio, enfim, todas as relações desse mercado transoceânico e do mercado nacional de minério de ferro, o comércio entre as partes seria um puro acaso, a ciência não seria científica e o desenvolvimento tecnológico seria deficiente. Isso mostra, em poucas palavras, o quão importante é acreditarmos nas normas e implementarmos as normas, fazermos com que ela valha de parte a parte entre comerciantes, entre fornecedores e compradores, que a gente faça com que todas as partes respeitem e passem a aplicar para garantir que nós tenhamos cada vez mais um comércio justo e um desenvolvimento mais eficiente, trazendo para as normas, trazendo para os sistemas ganhos de todas as partes. Muito obrigado a todos, foi um prazer poder compartilhar um pouquinho desse tempo com vocês. Muito
Muito bom, Eduardo, parabéns aí pela apresentação, realmente você conseguiu demonstrar, né, qual é o impacto que a amostragem tem nos nossos negócios e a importância de ter todo o ciclo, desde um planejamento, de conhecer os minérios, quanto o projeto e, de certa forma, né, com os clientes, né, que são talvez que vão receber o produto, a importância da amostragem e toda essa normatização nos sustenta nesse processo. Antes de passar para o próximo apresentador, eu queria comentar com vocês que nós vamos ter, no final das apresentações, um tempo para perguntas e respostas, então, se vocês quiserem interagir com os nossos participantes, por favor, utilizem o chat, que a gente vai poder, no final, fazer as perguntas. Bem, passando para o próximo apresentador, eu gostaria de chamar o Braulio Pessoa. Ele vai fazer a apresentação Como a normalização desembaraça as transações comerciais, uma visão do mercado de cobre e níquel. Braulio. Muito obrigado, Cobo. Uma boa tarde, pessoal. Bom, após essa palestra do Eduardo, acredito que a minha irá complementar dando uma visão, né, como o título diz, do mercado de cobre e níquel. Né? Bom, primeiro, né, a gente precisa passar, né, explicando aqui como que são precificadas as commodities ou os produtos minerais. Tá? Falando especificamente do cobre e do níquel, né, são commodities que são comercializadas principalmente o níquel em ferro-níquel, né, ligas de ferro-níquel, e o cobre é comercializado da mineração como concentrados de cobre, que por sua vez vem também composto com ouro e prata. Né? Então, a precificação desses produtos se dá em cima de elementos base, tá? Se dá em cima de elementos base definidos, como por exemplo no ferro, no níquel, definida pelos teores de ferro e teores de níquel, tá? No cobre, definidos pelo teor de cobre e bonificados pelos teores e presença de ouro e prata. Tá? Então, além da precificação em cima desses elementos de interesse, há também uma penalização em cima de elementos deletérios. Tá? Como, por exemplo, no cobre, alguns elementos deletérios são cloro, flúor, urânio, tá? E esses elementos, eles penalizam o preço da commodity. Bom, então o que se busca numa transação comercial é uma informação confiável em cima de composição daquela commodity que está sendo comercializada, né? E essa informação confiável, ela vem das análises químicas feitas desses materiais. O Eduardo falou muito bem, né? Uma amostragem bem feita é o início de se ter uma cadeia de confiabilidade nesse processo de análise química e de precificação dos produtos. Tá? Então, existem uma infinidade de métodos de análise químicas diferentes para se analisar esses elementos. Então, se eu falar de análise de níquel, por exemplo, eu posso ter vários métodos de digestão, né, diferentes, e métodos de determinação diferentes. Por exemplo, digestão a partir de digestão ácida ou digestão multiácida, né? E determinação por absorção atômica, por titulação, por ICP, ou preparação com fusão e determinação por raio-x. Né? E o que a gente busca nessas transações é que o valor informado, o preço informado em cima da composição química por um produtor seja confirmado por um comprador, né? Não, um vendedor dê uma informação que seja confirmada por esse comprador. E isso só é possível se a gente tentar trabalhar com métodos normalizados, ou seja, o vendedor vai amostrar, analisar pelo mesmo método que o comprador também vai analisar esse produto. Tá? Dessa forma, a gente aumenta a chance de termos resultados compatíveis. É importante dizer também que quando na transação comercial, quando não temos resultados compatíveis, tá? Isso gera penalidades contratuais, com multas contratuais, tá? Aplicadas para ambos os lados, tá? E muitas vezes isso gera a contratação de um terceiro laboratório para se fazer análise do produto, para se definir
qual o valor correto a ser considerado na precificação. Esse laboratório é conhecido como Ampere, né? Então, a utilização de métodos normalizados aumenta a chance de termos resultados compatíveis. Eu vou falar um pouquinho desse processo da produção de normas, né, para análise química. Bom, o método de produção de normas de análise química, né, isso é realizado dentro de comitês técnicos, né, aqui para cobre e níquel, nós estamos falando aqui dentro do CONIN da CE 81, tá? E essa CE 81 está ligada à ISO, né, que tem representantes em cada país, tá? Então, quando se busca produzir um método normalizado dentro de um comitê internacional, né, esse método é desenvolvido a partir de participação de especialistas, né, do mundo inteiro, e esse método é testado, antes de se tornar uma norma, ele é testado entre esses países que têm interesse na implementação desse método. Tá? Então, para se testar esse método, são realizados programas interlaboratoriais, com a participação de de diversos países, né? E testando-se também diferentes matrizes, né? Testando-se diferentes produtos, né? Produtos produzidos por toda parte, por todos os... tentando se representar tudo que é produzido no mundo. Tá? Então, trabalhando com métodos normalizados e com uma marcha analítica bem definida e padronizada, tá? A gente aumenta também a nossa chance de produzir e alcançar resultados precisos e exatos. Quando eu falo de resultados exatos, são resultados sem vícios. Tá? Bom, a amostragem e a preparação de amostra, né, ela é o início, né, e temos uma série de normas publicadas para esses comitês, né, com o vídeo que a gente viu no início do Mark Dyer, que é o chairman do TC 183, tá? Que é o comitê técnico voltado para a amostragem de minérios e concentrados de cobre, níquel, chumbo e zinco. Tá? Esse comitê já tem várias normas publicadas para amostragem e preparação de amostra. Né? O TC 155 é o Comitê Técnico de Ligas de Níquel. Tá? Então, ele também tem várias normas já publicadas para amostragem e preparação de amostras para análise química. Tá? É importante dizer que a normalização, ela cria métodos de amostragem, ela define métodos padronizados de amostragem, de análise química, tá? Mas ela também cria definições, né? Definições técnicas, ou seja, falando de um ferro-níquel, né? Qual é a concentração, a faixa de concentração de ferro e níquel num produto para que ele possa ser chamado de ferro-níquel? Tá? Então, essas definições também que que colocam regras no mercado, né? Essas definições também são dadas por esses comitês de normalização. Tá? As análises químicas normalizadas, como eu disse, né, elas diminuem a chance de você ter resultados discordantes entre vendedores e compradores. Tá? Eu não vou aqui mostrar exemplos de como uma relação ela pode ser conturbada ou abalada por vendedor apresentar resultado discordante de comprador. Mas eu vou mostrar em termos financeiros para o níquel o quanto que isso pode gerar de prejuízo para uma das partes. Tá? Então, a gente tem aqui nesse slide algumas normas, né, publicadas dentro do TC 155 para análise não só de elementos para compor a precificação, mas também de elementos deletérios. Tá? E o Brasil vem participando ativamente da produção dessas normas. Tá? Recentemente, o Brasil
passou como gestor, como líder de um trabalho de definições acerca do que é ferro-níquel, né, de composição, especificações do ferro-níquel, e também alguns trabalhos de análise de deletérios, como análise de cloro em concentrados de cobre. Tá? Então, dentro desses TCs, nós temos essas normas que estão disponíveis para a comunidade. Né? Existem alguns métodos em andamento dentro do TC 155, que é para ligas de ferro-níquel, para ligas de níquel, como determinação, né, de composição química de ferro-níquel por plasma, né, a determinação de vários elementos por fluorescência de raio-x no ferro-níquel, né, e a determinação também de vários elementos no ferro-níquel por SPARC, né, que é a espectrometria de emissão óptica. Tá? Bom, a amostragem, né, e as análises químicas corretas nesse processo, tanto de produção quanto de comercialização, né, se isso estiver padronizado, isso diminui essa probabilidade de gerarmos resultados discordantes. Tá? E o que é interessante é que nesse processo de desenvolvimento de uma norma, quem está ali desenvolvendo são as partes interessadas nesse mercado. São produtores, são prestadores de serviço, como laboratórios, são compradores, consumidores, né? Então, são as autoridades técnicas que estão participando desse processo de criação desses métodos normalizados. Tá? Essa criação desses métodos normalizados, ela tem toda uma sistemática muito bem definida pela ISO, tá? E a gente tem não somente a criação, a gente tem a revisão sistemática de todos esses métodos que já existem. Tá? Essa revisão ela acontece de tempos em tempos, tá? E tem a criação de novas, tem a adaptação, né, a revisão deles e a criação de novas metodologias, novas normas, novos padrões, baseado na absorção de inovações tecnológicas, através de atualização de métodos com ganhos de desempenho dos métodos e dos processos e ganhos de produtividade. Né? Bom, aqui eu trago agora um exemplo para vocês de como um vício numa análise de ferro-níquel pode impactar um faturamento de uma carga de 1.000 toneladas. Tá? Como eu disse, a precificação do ferro-níquel ela se dá em cima do preço da composição do níquel. Então, aqui nós temos um exemplo onde o preço do níquel por tonelada era da ordem de 15.849 dólares. Tá? Considerando aí um câmbio de 5,78, uma carga, né, colocada para 1.000 toneladas aí de ferro-níquel geraria uma carga de mais ou menos 27.400.000 reais. Tá? Então, se a gente tiver um desvio, considerando um níquel de 30%, se a gente tiver um desvio de 0,1, esse níquel, se houver a dúvida se ele é 30 ou 30,1, isso já representa uma diferença no valor da carga de 91 mil reais. Se essa diferença passar para 0,5, como temos nesse quadro, essa diferença de precificação chega à ordem de quase R$500 mil, então 458 mil reais. Então, um vício, né, um resumo, um vício de 0,2%, né, num método analítico, geraria aí uma variação positiva ou negativa de 1,8 milhões de reais por mês, totalizando 21.600.000 reais por ano. Né? Um vício de 0,5%, a gente já fala de 55 milhões de reais por ano. Tá? Então, aqui é só um exemplo de como que um método não confiável ou não padronizado ou viciado pode prejudicar uma transação comercial. Ok?
A gente tem um próximo slide, com também, como estamos falando do níquel e do cobre, um exemplo de não padronização de métodos de preparação física pode gerar resultados discordantes. Tá? Por exemplo, a gente tem uma mineradora que produz um concentrado de cobre que vende para um cliente final. Tá? Essa mineradora, para fazer análise desse concentrado de cobre, ela prepara essa amostra através de pulverização em panelas de aço. Tá? No porto onde esse material é embarcado, há uma amostragem, mas a preparação física dessa amostra retirada é feita a partir de preparação em grau de ágata, de pulverização em grau de ágata. Tá? E no cliente, quando o cliente recebe isso fora do Brasil, ele utiliza uma pulverização com panelas de carbeto de tungstênio. Tá? Sem entrar no mérito profundo da diferença técnica entre esses métodos, o que a gente sabe é que a panela de aço ela vai agregar um pouco de ferro nesse produto, no processo de pulverização por desgaste da panela, o que vai fazer que, por balanço mássico, o teor de cobre caia um pouco. Tá? Na preparação física por grau de ágata, não há agregação de nada, então não temos aí um aumento ou uma diminuição de teor. Tá? E no cliente, que utiliza aí a panela de carbeto de tungstênio, há uma contaminação mínima, maior do que no grau de ágata, mas menor do que nas panelas de aço. Aqui é só um exemplo de que, nessa cadeia, nós teremos o produtor com resultados mais baixos, tá? o prestador de serviço que embarca com resultados mais altos, tá? E o destinatário, né, o comprador, com resultado intermediário. E quando você tem esses três resultados, você se pergunta em qual resultado eu acredito, qual resultado põe preço no meu produto. Tá? Então, esses resultados discordantes geram prejuízo, ora para o vendedor, ora para o comprador, além das multas contratuais e da contratação dos ampares que eu disse no início. Tá? Bom, então, o objetivo dessa CE 81, desses comitês, tá, é criar esses métodos normalizados, revisar esses métodos normalizados, né? E a CE 81, que é a Comissão Especial, né, para minérios e concentrados e produtos primários de cobre e níquel, está alinhada aos comitês internacionais 183 e 155. Né? Nós temos ali reuniões trimestrais, subdividindo essa comissão em amostragem e em análise química. Nós temos reuniões trimestrais, né? Temos reuniões internacionais bianuais a cada ano, dentro dos comitês da ISO. Tá? E temos várias empresas participantes nesses comitês. Tá? Essas empresas participam fornecendo, né, pessoas, fornecendo expertise, fornecendo instalações para teste dos métodos, né, e contribuições para que esse processo de construção de normas seja feito de uma maneira bem transparente e uniforme, né, e bem aplicável para todos os tipos de usuário. Né? Aqui nós temos um prospecto do que esses comitês vêm produzindo. Tá? Temos aí uma foto da última participação da delegação brasileira e é uma foto da reunião do comitê de níquel do TC155, que se reuniu em Sudbury, no Canadá, em setembro de 2019, tá? Que são as reuniões bianuais. Temos um quadro aqui com a produção desses comitês, né? A produção do TC183 foi citada pelo Marco Dyer, 27 normas publicadas, 8 em desenvolvimento, com 10 países participantes e 24 países observadores. Tá? No TC155 nós temos aí 31 normas duplicadas, 2 normas em andamento, tá? 11 países participantes e 21 países observadores. Esses comitês técnicos, né, internacionais, eles provêm nessas reuniões discussões técnicas e políticas, buscando principalmente consenso acerca daquilo que tecnicamente
qualificado para ser utilizado em transações comerciais, tá? A gente conta nesses comitês com posições de negócios e visões estratégicas multilaterais, ou seja, de vários tipos de usuários, né, de usuários dessas normas e de vários países, né? E como eu disse antes, a gente também passa por especificação de produtos e em normas técnicas para diminuir as barreiras e desembaraçar um pouco o mercado e assegurar ganhos, né, justos a vendedores e a compradores. Bom, então eu queria deixar aqui no final uma mensagem que é importante a participação, né, das empresas nesse processo de normalização, de construção de normas, tá? Para ter acesso e participar ativamente daquilo que é produzido para o seu mercado, para o mercado no qual ela está inserido, né? Evitando a possibilidade de publicação de normas ou padronização de processos que não sejam benéficos para aquele mercado na qual ela está inserido. E a gente diz que a participação de empresas nesse processo de normalização, essas empresas só têm a ganhar com essa participação. Deixo aqui um contato, né, da Rejane, né, lá no IBRAM, né, para quem for dessas áreas que a gente está tratando aqui e quiser participar dessas comissões, né, isso é um trabalho voluntário, né, é um trabalho internacional, mas é um trabalho de extrema importância para o mercado e os países envolvidos nesse processo de comércio de commodities, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Agradeço a oportunidade e estou à disposição para as perguntas, tá bom, Kobo? Muito bom, Braulio, parabéns aí pela exposição, realmente trouxe assuntos extremamente importantes, né, na questão você falou bem da prevenção de perdas, né, quanto que a gente pode perder se a gente não tiver realmente a normalização nos ajudando nesses processos. Da mesma forma, né, reforçar nossas relações com os stakeholders, os nossos clientes, os nossos acionistas. Então, demonstra realmente quanto que a normalização pode estar fazendo. É um papel importante, né, e toda essa interação com toda a comunidade internacional. O próprio Marcos, você falou, muito bem alinhado com o processo. Então, parabéns. Acho que as perguntas vão ficar para um pouquinho depois. Estão chegando bastantes perguntas, mas primeiro eu vou passar para a Renata, né, Renata Pena. Ela vai fazer a apresentação. Quanto pode custar às mineradoras a não participação na normalização internacional? Renata? Espera aí. Okay. Já estou entrando. Ok, Renata? Ok, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre quanto pode custar às empresas mineradoras a não participação na normalização internacional. Eu vou agradecer ao Braulio e ao Eduardo que facilitaram a minha exposição hoje com algumas questões que eu vou abordar, né? Então, começando aí a nossa apresentação. Bom, inicialmente eu queria falar sobre como que a gente determina o valor de uma carga, seja de um navio, de um lote, né, gente? Como que eu calculo quanto vale uma carga de minério de ferro, e imagino que se aplique alguma coisa bem parecida para o cobre e para o níquel, mas basicamente falando, assim, de uma forma bem simplificada, porque a gente sabe que cada contrato tem a sua característica e as especificidades, mas de uma forma geral, nós temos o quê? A massa toda daquele lote que está sendo negociado, menos a umidade, porque o cliente não vai pagar por água, obviamente, né? Multiplicado pelo teor de ferro, no caso do minério de ferro, e isso também multiplicado pelo índice do minério de ferro, que normalmente ou é o Platts 62 ou o MB65, que são os índices negociados em bolsa, né? Que hoje regem a precificação de minério de ferro. Então, considerando aí
navio do estilo, um Valimax, né, que é o maior granileiro que nós temos, que tem capacidade de carregar até aproximadamente capacidade nominal de 400 mil toneladas, como que eu determino o valor dessa carga desse Valimax? Eu vou fazer uma determinação do ferro via úmida. E para o meu ferro via úmida, qual é a massa necessária para essa análise? A minha massa necessária é de 0,5 grama. Bom, então eu estou falando de 0,5 grama, que tem que corresponder à massa total de 400 mil toneladas. É uma diferença enorme, né? Ela está na casa de 10 elevado a 12. Então, eu preciso realmente ter diversos cuidados. Quão grande essa diferença, gente? 10 a 12 é muita coisa, né? Vamos pensar aí na distância da Terra até o Sol, medida em metros. Essa distância da Terra ao Sol em metros é aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Então, a minha diferença entre o navio e a amostra é até mesmo maior do que a diferença entre da distância entre Terra e o Sol medida em metros. E o que fazer, então, para garantir que eu vou ter resultados representativos? Nós temos, então, as normas ISO para estabelecer os procedimentos exatamente que garantem a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos resultados para fins de intercomercial. Acho que meu passador... pronto, foi. Foi demais. Pronto, gente, desculpe aqui, problemas no operador do sistema. Então, funciona como? Ela funciona através dos seus organismos normalizadores nacionais, né? Então, a ISO é uma organização internacional não governamental independente e conta hoje com 165 países membros, né? Aqui no Brasil, o braço da normalização é a ABNT, que delega para o IBRAM essa questão da normalização no minério de ferro, né? Outros organismos normalizadores também participam desse fórum, como, por exemplo, a AFNOR na França, a DIN na Alemanha, a UNI na Itália e outros diversos membros, né? Então, esses membros especialistas compartilham conhecimento e desenvolvem essas normas internacionais, como o próprio Braulio explicou, né? Nós temos fóruns de desenvolvimento nos quais a gente discute as melhores práticas, apoiando a inovação e fornecendo soluções para os desafios globais. Bom, o TC 102 é, então, o comitê técnico que fala sobre minério de ferro, tá? E aqui na ABNT, aqui no Brasil, nós temos um espelho, que é o CB41, que tem a mesmíssima estrutura do TC 102, ou seja, nós temos 3 subcomitês, sendo o comitê 1 C1 da amostragem, o 2 da análise química e o 3 dos ensaios físicos. No âmbito do TC 102, nós temos 80 normas publicadas e outras normas em desenvolvimento, distribuídas aí entre os seus subcomitês. E também, dentro aqui no Brasil, o IBRAM tem o seu braço de normalização, que é o CONIN, que é o Comitê de Normalização Internacional em Minério. Tá, e o CONIN ele coordena a participação das empresas brasileiras nos trabalhos do TC 102. Bom, então, mas por que as empresas precisam participar, né, da normalização internacional? Se tem toda essa turma aí trabalhando por trás. Na verdade, essa turma é exatamente quem é provida pelas empresas, né? E por que acontece dessa forma? Porque as normas atuais, elas podem sofrer alterações técnicas, e essas alterações técnicas trarão alterações nos contratos. E nos contratos poderão implicar em resultados financeiros, a maior ou a menor para essas empresas. Além disso, novas normas técnicas podem gerar novas opções para os contratos e também trazer resultados financeiros diferenciados. E aí, gente, eu gostaria de trazer, assim como o Braulio mostrou alguns cases para o cobre e níquel,
eu gostaria de trazer alguns exemplos práticos da participação brasileira e da influência que essa participação brasileira trouxe em termos de faturamento das nossas empresas, tá? O primeiro case é o case da umidade. A Austrália, como nós bem sabemos, um dos nossos principais concorrentes, tem um minério muito diferente do minério brasileiro, e há alguns anos a Austrália vem defendendo um aumento na temperatura do teste de secagem, visando principalmente assim, a redução do tempo nesse teste e também a automatização, robotização desses processos. Bom, a metodologia sugerida pela Austrália considera uma temperatura de 140 graus Celsius. A nossa norma atual, ela contempla 105 mais ou menos 5. E então, esse acréscimo de temperatura estava sendo defendido pela Austrália como viável do ponto de vista de exatidão e precisão do ensaio. Mas a nossa delegação brasileira realizou uma análise estatística dos dados apresentados, mostrando que existia sim um vício, que poderia até parecer pequeno, um vício de 0,1% na umidade absoluto, tá? E aí, 0,1%, qual seria o impacto disso nas nossas mineradoras brasileiras? Aqui pegando dois exemplos, né? Basicamente falando Vale e CSN, tá? E aí não tem dado nenhum dado sigiloso, mas a gente apenas não coloca o nome da empresa para não trazer nenhum tipo de comprometimento, mas a empresa 1, então, que é a Vale, em seu relatório de produção publicado na internet, esses dados vieram da internet, tá? Seu relatório de produção em 2019, ela produziu 343,8 milhões de toneladas. Se eu tirasse 0,1 na sua produção, ou, na verdade, aumentasse 0,1 na sua umidade, considerando o IODEX médio, o índice do ferro 62, né, de 2019. Então, a produção de 2019 com o Platts 2019, Platts IODEX 2019, qual seria a perda anual dessa empresa? Para 0,1 de umidade, a minha perda anual ela chega na casa de 32 milhões de dólares. Isso para a Vale, no caso, né? Para a empresa 2, que aí também relatório de produção anual da CSN, tá? Ela produziu 32 milhões de toneladas, a perda vai ser seria em torno de 3 milhões de dólares. Outro caso interessante, e aí é bem interessante contar aqui que a China vem participando cada vez mais ativamente nos fóruns internacionais, na ISO, né? E essa é uma participação muito interessante, mas que também a gente tem que acompanhar com olhos cuidadosos, né? E, como o Braulio também citou, a gente tem questões técnicas, questões políticas, questões comerciais nessas reuniões que precisam ser respeitadas, né? E aí, na última reunião em Shenyang, em 2018, lá na China mesmo, foi proposto um método para determinação do ferro por potenciometria. O método atual é o método por titulometria, né, que é considerado um método de referência, e a China queria colocar esse método por potenciometria também como método de arbitragem ou método de referência. Novamente, a análise estatística realizada pelo Brasil mostrou que existia um vício de 0,068 absoluto para menor no ferro, que é o nosso elemento de faturamento. Aplicando o mesmo cálculo, o mesmo raciocínio que nós aplicamos antes para essas duas mineradoras, nós chegaríamos a uma perda anual de 20 milhões de dólares no caso 1 e em torno de quase 2 milhões de dólares no caso 2. Quer dizer, eu estou falando de uma perda, de um vício na segunda casa decimal, né? Arredondando aí para 0,07, mas que traz resultados significativos em termos de perda de faturamento. Um exemplo de ferro também, o ferro total por culometria, foi um método que o Reino Unido e o Japão, siderúrgicas do Reino Unido e Japão trouxeram
uma demanda de desenvolvimento dessa metodologia para dentro da ISO, mas esse foi assim, o método mais que traria maior impacto no faturamento das nossas empresas mineradoras. O método gerava resultados de ferro com uma tendência a menor em 0,2% absoluto, né? E aí, novamente, com todo um trabalho técnico e os estatísticos, nós temos grandes estatísticos no Brasil, nós temos uma participação enorme na ISO, assim, muito representativa, né, dentro da ISO, fazendo essas considerações e esses cálculos. Os técnicos mostraram que essa norma não poderia ser, esse projeto não poderia ser levado adiante, e o projeto foi, enfim, retirado do escopo de trabalho da ISO. A perda nesse método, nesse caso, seria de praticamente 60 milhões de dólares por ano para a Vale, e em torno de 5,5 no caso da CSN. Um outro aspecto, dessa vez não é um aspecto de faturamento, mas que também poderia influenciar no faturamento, e Eduardo participou muito desses trabalhos, né, na parte do TML. O TML é o limite de umidade transportável. Isso é uma questão de segurança na navegação, né, no mercado transoceânico. Então, nós temos um organismo regulador que é a IMO, que trouxe, a partir de 2011, uma nova edição do seu código, e estabelecia algumas metodologias para fazer a determinação desse limite de umidade transportável. Mas por que isso é importante, né? O que acontece? O minério de ferro fino, ele, quando colocado sob condições de elevada umidade, no transporte transoceânico, ele pode vir a se liquefazer, né? Ele passa a se comportar como um líquido dentro dos porões do navio. Isso em função dos movimentos, né, durante o transporte, por causa de tempestades ou até mesmo das marés. Esse minério, que era antes, que se comportava como um sólido, passa a se comportar como um líquido, e isso abala a estrutura, a segurança, a navegabilidade daquele graneleiro, que não foi preparado para uma navegação de líquidos. E isso já gerou grandes acidentes, com perdas, com fatalidades, inclusive, né? Então, hoje existe uma grande preocupação com relação ao TML. Bom, então, o código que a IMO trouxe, primeira versão desse código, infelizmente, ela trazia algumas questões assim dúbias. Haviam 3 procedimentos possíveis, e esses 3 procedimentos traziam resultados completamente diferentes entre eles. A gente tem um gráfico aqui mostrando, exemplificando, né, os 3 métodos e os resultados de TML que cada um desses métodos trouxe, né? E aí, dentro dos nossos fóruns de discussão, nós percebemos que Brasil e Austrália tinham interesses diferentes em termos de qual metodologia era a melhor aplicada para os seus minérios. Depois de muita discussão, muito trabalho técnico, muito estudo e pesquisa, nós chegamos à conclusão conjunta, Brasil e Austrália, de que o melhor método seria o método Proctor-Fagerberg, que é esse último do gráfico, e nós levamos, então, esse estudo para uma emenda do Código IMS-BC, que extinguiu, então, a gente vinha pensando em fazer uma norma ISO para definir o método, e a partir da nossa atuação dentro da ISO e os estudos dentro da ISO, nós conseguimos levar isso para o organismo normalizador para a navegação, que é a própria IMO, né? Então, foi um trabalho muito interessante e que trouxe benefícios às casas brasileiras. Um outro case interessante foi sobre a amostragem à umidade, que poderia ter trazido grandes prejuízos para os para os fornecedores de minério de ferro.
a China, que é um dos nossos maiores, o nosso maior cliente de minério de ferro, né, no mercado transoceânico, eles vinham alegando que estavam tendo perdas financeiras na ordem de 300 milhões de dólares por ano devido à presença de água livre nas cargas recebidas. E solicitaram, então, alterações nas normas tanto de amostragem quanto de umidade. Os especialistas brasileiros, através das reuniões internacionais, conseguiram comprovar que o problema não era a norma ISO, mas sim o manuseio do minério nos portos de destino. E com isso a gente conseguiu encerrar o projeto que poderia ter trazido grandes prejuízos para as nossas empresas. O último case, que também não é um case de faturamento, mas é muito interessante, são os programas de proficiência, os testes de proficiência internacional. Hoje nós chamamos de AG1, no passado era o SG9. Esse teste nasceu de um grupo de estudo dentro da ISO, e ele conta com em torno de 90 laboratórios no mundo inteiro, em 15 países. Então, você tem uma grande representatividade em termos de laboratórios no mundo. E através desses testes a gente consegue enxergar como está a performance do meu laboratório perante os laboratórios seja de fornecedores, de compradores e até mesmo laboratórios de terceira parte que nós temos aqui também. Então, é um excelente ensaio de proficiência que nós usamos muitas vezes, tanto nas discussões comerciais com os clientes, quando há algum tipo de dúvida sobre o resultado, da origem e do destino, e também utilizamos como uma fonte confiável, né, para mostrar a proficiência dos nossos laboratórios nas auditorias internacionais de reserva. E aí, como conclusão, né, nós podemos observar que os principais ganhos da participação brasileira no desenvolvimento das normas ISO são a defesa dos interesses técnicos e comerciais das empresas brasileiras, no que se refere ao conteúdo dessas normas. A gente consegue trazer para dentro do Brasil, né, a condição de utilizar o estado da arte em termos de análise de produtos. A gente observa o aprimoramento das instalações e procedimentos de amostragem e análise dessas empresas. E, por fim, a confiabilidade nos resultados dos nossos laboratórios que informam para fins de faturamento. Tudo isso contribui de forma significativa, né, para o ganho da nossa participação. Então, ela traz um ganho significativo para as empresas nacionais. E aí, para mostrar a nossa participação um pouquinho, a gente pode ver nessa foto, talvez pequenininho, mas o Eduardo está ali no fundo, no cantinho esquerdo, o Braulio no cantinho direito e eu aqui mais um pouco à frente, com diversos outros representantes de empresas e outras entidades aqui no Brasil. Então, essa foi a nossa participação em Shenyang, em agosto de 2018. Obrigada pela atenção e estamos abertos a perguntas. Parabéns, Renata. Uma excelente apresentação, acho que realmente corroborou. E é importante ver como é que vocês trabalham juntos, né? Vocês três estão nesse painel aqui, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar e ter algumas perguntas. Na verdade, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, nós temos aproximadamente 20, 25 minutos para concluir o nosso painel, mas antes tem uma pergunta da Maria Fernanda Carneiro. Ela pergunta se há algum comitê de normalização de análise de minério de ouro. Eu estive conversando com o pessoal da CONIM, aí vocês podem me ajudar, aparentemente não tem nenhum comitê, e lembrando que os comitês eles são demandados pelas empresas e pelo mercado, então se houver interesse, eu acho que podem procurar a CONIM, né, que aí nós precisamos de especialistas para participarem tanto da discussão como da elaboração das normas, mas vai ser super bem-vindo. Não sei se vocês querem comentar essa questão de talvez o ouro vir fazer parte de um comitê junto com vocês. Talvez seria o primeiro posicionamento que vocês gostassem de comentar. Bom, é um mercado que eu trabalho para ele também, né? Um mercado muito grande no Brasil, né? É também um mercado de altíssimo valor agregado, né?
Então, aquelas discussões acerca de concordância de resultados entre produtores ou entre vendedores e compradores, ela também se faz importante nesse mercado, né? Como você falou, a gente precisa de especialistas e tendo esses especialistas, as pessoas que estão inseridas nesse mercado, eu não tenho dúvida que vai ser um prazer para o CONIM hospedar esse comitê, essa CE para ouro. Excelente, Braulio. Obrigado pela resposta. Passando pelas perguntas, eu tenho aqui a primeira para o Eduardo. Eduardo, como você vê a evolução da aplicação dos conceitos da amostragem nas empresas de mineração? E a segunda pergunta, complementando, e como a normalização internacional tem contribuído nesse processo? Primeiro, Kobo, eu acho que a pergunta induz a participar da resposta anterior sobre o ouro, né? Os conceitos do minério de ferro eles surgiram todos no ouro. Então, assim, ter um comitê relacionado ao ouro, ele vai permitir também a evolução desses conceitos nos outros minérios. Mas, ao longo do tempo, durante todo esse trabalho, os conceitos eles vêm sendo cada vez mais implementados nas empresas. As grandes empresas, elas adotaram aí num grande movimento, né, os conceitos de precisão, de variação da qualidade e a implementação de sistemas de amostragem automatizados que permitem essa precisão. Em termos de Brasil, eu entendo que a gente precisa fazer um movimento agora para trazer para os pequenos mineradores esse mesmo nível de precisão e levar esse mesmo ganho. Então, acredito que nós estamos aí num processo de transição, onde os pequenos fornecedores vão sendo cada vez mais demandados dessa necessidade pela sua cadeia, seja através de um outro minerador, seja para exportar para o mercado transoceânico. E a normalização ela foi fundamental para isso, porque antes nós tínhamos normas que permitiam o uso da amostragem manual, por exemplo, que, como eu disse, ele traz prejuízos incalculáveis, né, para a negociação do minério de ferro. E à medida que a evolução da normalização foi acontecendo, esse tipo de prática ela deixou de ser permitida. Práticas que eram adotadas dentro dos laboratórios também deixaram de ser permitidas, e isso nos trouxe uma evolução em termos conceituais e práticas que fez com que a gente chegasse hoje em grandes empresas como Vale, CSN, Anglo, no estado da arte, né, que nos permitiu tratar de igual para igual com clientes japoneses, com clientes europeus, né, e que nos permitiu ter cada vez menos confrontos e prejuízos para a mineração brasileira. Então, a normalização ela foi fundamental nesse aspecto. E a gente tem também internamente o uso dessa normalização, como disse muito bem Renata e Braulio, como defesa para interesses brasileiros, para que nossos interesses não sejam prejudicados, né? Para que a gente possa constituir tecnicamente impedimentos para que mudanças não gerem prejuízos comerciais para o Brasil. Um grande exemplo a Renata trouxe em 300 milhões de dólares por uma simples amostragem, né? Se é que 300 milhões de dólares caracteriza algo simples, né? Mas demonstra a grandiosidade desse tema quando a gente simplesmente pretere o uso da norma em relação a uma outra prática pelo simples uso de um mais barato, de um mais cômodo. Então, assim, o mundo vem evoluindo nesse termo, as grandes empresas vêm evoluindo e agora nós precisamos de um movimento no Brasil, em termos dos pequenos mineradores, para que eles também agrupem esse movimento aí para a mineração brasileira em termos do uso da normatização. Ótimo. Esse comentário, eu acho que até puxa a próxima pergunta, é para a Renata. Prepara aí, Renata, vem uma pergunta boa. Levando-se em conta que o setor de minério de ferro atua na normalização internacional há décadas, você considera que essa participação pode ser considerada já consolidada? Essa é a primeira parte. Ou seja, e aí tem um complemento. O setor entende e aplica devidamente o processo de normalização
e as normas publicadas? É uma excelente pergunta, Cristiano. O que a gente observa hoje é que existe uma heterogeneidade nessa aplicação e entendimento. Nós temos empresas extremamente ativas, né? E a gente tem representantes aqui dessas empresas, inclusive, mas existem outras também. Mas existe também ainda algumas que se limitam a utilizar os produtos, ou seja, adquirir as normas e aplicar as normas, e tem ainda aqueles que, como o Eduardo comentou, resolvem fazer suas metodologias internas, seja por questão de investimento, seja questão diversa, por qualquer outra questão. Mas o fato é que hoje nós temos, sim, a ISO muito consolidada em algumas empresas, medianamente consolidada em outras, e ainda num primeiro passo em algumas, talvez até menores, né? Mas, assim, o que eu percebo é um esforço grande de aproximação dos comitês, e uma forma que nós temos tentado abordar isso é através de uma estratégia que foi adotada mais ou menos uns 10 anos atrás, de aplicar no âmbito nacional das normas internacionais. Então, começamos a fazer, nós passamos a adotar normas traduzidas, as NBR e ISO, né? Então, hoje eu tenho uma ISO 3082, que rege a amostragem internacional, e tem uma NBR ISO 3082, que rege a amostragem no âmbito nacional. E o que a gente fez com isso? A gente ampliou a massa pensante, né, sobre aquela norma, sobre aquele assunto, e com isso a gente entende que a gente consegue capturar uma maior participação das empresas brasileiras, tanto no escopo nacional, como no escopo internacional, porque você vai trazer essas opiniões e essas novas ideias e essas novas práticas para o nacional e dali levar para o escopo internacional. Então, é assim que a gente tem tentado abranger um maior número de empresas e, dessa forma, realmente fazer valer o que a gente entende que a gente precisa levar a opinião da empresa brasileira, da mineração brasileira, e não de uma ou outra empresa participante, mas só realmente aumentando, ampliando essa abrangência é que a gente vai conseguir fazer isso. Muito bom, Renata, obrigado. Temos um aqui para o Braulio, do Arnaldo Moreira Borges. Braulio, você poderia ilustrar sua experiência em reuniões internacionais da ISO em termos de ganhos tangíveis e intangíveis nos níveis profissional e negocial? Bom, excelente pergunta, né? Porque muitas vezes as pessoas ou as empresas podem se perguntar o que eu tenho a ganhar participando desses comitês ou estando nessas reuniões, né? Bom, eu sempre digo que a gente tem que encarar, enviar um representante ou ir a uma reunião internacional como um investimento e não como um gasto, tá? Você, ali, é que é definido o estado da arte daquilo que você precisa para o seu mercado, daquilo que você precisa para os seus processos de produção ou de comercialização. Então, participar dessas reuniões é estar ativamente a par do que é o estado da arte para o seu mercado, né? Então, esse é um ganho negocial enorme, né? Você está à frente, você está participando do desenvolvimento, você está testando as normas antes delas se tornarem normas. Então, esse já é um ganho negocial muito grande, né? Além da defesa, de ter a possibilidade de defesa da posição do seu país, né? Que é também um ganho negocial
para o país. O ganho profissional, ele é consequência, né? Você está, nesses comitês, você está discutindo ou participando de discussões com os maiores especialistas do mundo, né? As pessoas e os outros usuários ou outros fornecedores de serviços e produtos do mundo, né? Então, o intercâmbio de informação e o intercâmbio de conhecimento é extremamente rico, né? Então, eu pautaria ganhos pessoais em termos de ganhos profissionais e pessoais em termos de acesso a conhecimento, acesso à informação e, além disso, uma contribuição também, né? E o ganho profissional eu pautaria em cima da defesa dos interesses e do conhecimento e da construção desse estado da arte para o seu mercado. Obrigado, Braulio. Não sei se a Renata ou o Eduardo quiserem complementar, que vocês também participam ativamente, né, das ISO, deu para ver pelas fotos, né, que vocês é um trio sempre presente, né? Se tiverem uma coisa para complementar, fiquem à vontade. Só um comentário, Cristiano, aqui a gente tem um representante de cada subcomitê, né? Então, o Eduardo lá na amostragem como coordenador, o Braulio na química e eu nos ensaios físicos. E realmente, queria só comentar, eu já ouvi o Braulio falando que é um investimento, a participação na ISO é um investimento, não é mentira, ele fala isso de verdade. E eu somaria, assim, de uma forma, para todas as pessoas que eu vejo participando nesse trabalho, eu sinto que existe um orgulho de participar, de fazer parte disso, é extremamente motivador e tem um efeito colateral que é um ganho pessoal de ampliação de networking, esse networking internacional, você está lá dentro, conversando com pessoas de países diversos, de empresas diversas, concorrentes, fornecedores e compradores, né? Então a gente tem lá os nossos concorrentes, os nossos pares e as empresas de terceira parte também. Então é um networking gigante que você amplia, e isso é um ganho pessoal, né? Falando não só no profissional barra pessoal, mas eu acho muito interessante e muito motivador. Legal, muito bom. E fica difícil, Cobo, fica difícil falar depois da emoção que a Renata transmite nas palavras dela, né? Mas eu acho que o complemento também é que nós acabando fazendo grandes amigos lá dentro, né? E são amigos que a gente carrega por uma vida e que estão sempre dispostos a nos ajudar, seja numa dúvida técnica, seja numa questão pessoal, seja na hora de ampliar um projeto dentro da empresa, para trocar experiências, e isso é muito válido. Isso traz ganhos infinitos, pessoais e profissionais para a gente ao longo da nossa trajetória. Excelente, vocês falam com a emoção que realmente transmite, né, o quanto é importante a normalização. Nós temos tempo para mais duas perguntas, uma veio do público, que eu queria fazer uma última, se for possível. Também veio do Arnaldo Moreira Voz, é para você, Eduardo. Quanto custa uma amostragem mal feita numa interface comercial? Você tem como valorar isso? Eu acho que em números é difícil de colocar, né? Dá para dar vários exemplos aí, como eu citei, os 5 milhões ou os 300 milhões que a Renata citou. Acho que em termos de dinheiro é impossível a gente colocar um número, né? Mas ele sempre será um grande valor. Agora, eu associaria esse número financeiro a questões como credibilidade, confiança, respeito ao cliente, qualidade e sustentabilidade do negócio. Tudo isso são valores imensuráveis que estão nesse pacote, né? Então, a soma desse valor financeiro que a gente pode estimar em qualquer valor, mas somamos aí questões negociais que são estratégicas para uma companhia, como a manutenção de um negócio, como a continuação desse negócio, né? Como medir isso, o fim de um relacionamento com o cliente, né? Tanto eu quanto Renata trabalhamos aí frente a frente com o cliente, a gente sabe
quanto é difícil esse trato, essa relação, você comprovar que você está certo, você não mede esforços, né, para você perder, às vezes, uma relação que demora anos para ser construída, ela ser destruída por um resultado que não foi adequadamente gerido, medido, amostrado, enfim. Então, essa é a minha contribuição para esse caso. Bacana. A minha pergunta, acho que nós temos aí talvez 1 minuto, 1 minuto e meio para cada um de vocês. Eu queria que fizesse a pergunta para os três. Dado todo esse impacto, né, importância, seja com os clientes, seja de uma forma geral com os próprios acionistas, da questão de amostragem, a normalização, e hoje nós temos toda a parte de tecnologia, de inovação, né, de oportunidades a gente trazer para a indústria de mineração essas novas tecnologias, né, seja digitalização, digital twin, IoT, quer dizer, tem uma série de outras ferramentas que podem nos ajudar. Como é que vocês veem o potencial disso para realmente mitigar esse risco que nós temos de perda e de credibilidade para os clientes? Eu gostaria que vocês nos dessem uma visão de como é que vocês veem isso no futuro, como é que isso pode nos ajudar nesse processo tão impactante. Ladies first. Vamos lá. É uma pergunta difícil, né? Os nossos desenvolvimentos dentro da ISO, eles são pautados normalmente em tecnologias mais bem desenvolvidas, mais bem difundidas. Desenvolvidas não, difundidas é a palavra certa. A gente tem diversas times de trabalho que buscam aprimoramento de tecnologias e resultados, às vezes, analisadores online, mas para fins de interface comercial, nós precisamos sempre garantir duas questões básicas: precisão e exatidão. E assim, a minha experiência com a tecnologia até o momento, assim, a gente está começando, tá? A gente ainda não tem, a gente ainda tem muitas metodologias baseadas na via úmida, por exemplo. Então, a gente tem grandes potenciais de melhoria com o envolvimento, seja a questão de analisadores online, outros tipos de análises. A própria ISO tem um Technical Committee de IoT, né? Então, são questões que estão sendo desenvolvidas e pensadas, e há possibilidade de você ter os desenvolvimentos conjuntos, né, que eles chamam de liaisons, né, as conexões entre comitês. Então, nós temos sim esse âmbito, esse escopo de pensar no futuro, mas como nós precisamos garantir precisão e exatidão, e não só precisão e exatidão, mas a condição de reproduzir diversos países, em diversas empresas diferentes, uma mesma condição de ensaio para que a gente chegue no mesmo resultado, a gente tem que fazer isso, às vezes, num ritmo um pouco mais lento do que a tecnologia hoje se desenvolve. Ok. Complementando aí o que a Renata disse, né? Complementando o que a Renata disse, sim, nós hoje recebemos, né, muitas informações sobre novas tecnologias, novos desenvolvimentos. Nós estudamos essas tecnologias dentro de grupos de estudos que existem dentro dos comitês, né, seja em nível internacional, seja em nível nacional. Nós já temos promessas, tá, de mudança, mas a gente precisa da maturidade desses meios. Porque se esses meios não estiverem maduros para garantir um fair trade entre as partes, não faz sentido a gente movimentar de uma tecnologia que é conhecida e dominada para algo que vai contra os princípios da ISO, que é a justa comercialização entre as partes, o justo negócio entre as partes. Então, já existem uma série de movimentos dentro dos grupos e também dentro da ISO, quanto os comitês técnicos dela. O que nós precisamos agora é a maturidade e esforço dos especialistas para a gente garantir
que o princípio básico da ISO seja atendido. Exato. Eu só colocaria, né, adicionaria que a grande dificuldade... Obrigado, Eduardo, Braulio. Temos 1 minuto aí para suas considerações. A grande dificuldade é porque quando a gente fala de produzir alguma coisa em âmbito internacional da ISO, tem que ser algum processo, alguma tecnologia que seja aplicável ao mundo todo, a todos os, pelo menos os P-members, né? Os membros participantes, tá? Então, muitas vezes há um mercado ou uma região específica do mundo que demanda por uma tecnologia, mas aquilo não é uma demanda para ser considerada demanda ISO, né? Então, a gente tem que avaliar isso também, se é uma demanda setorial ou uma demanda internacional. Ok, obrigado. Para finalizar, eu recebi aqui, né, que a questão do ouro, nós temos uma norma ISO TC 174, que fala sobre joias e metais preciosos, mas realmente no Brasil a gente tem a oportunidade de poder participar, então fica o convite. No mais, agradecer aí a Renata, ao Eduardo, ao Braulio pela excelente apresentação e o conteúdo que vocês trouxeram para nós. Agradecer a participação de todos. Convido vocês também para visitar os nossos stands na nossa feira virtual e participar também das outras de programação ao longo desse Exposibran. Então, muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.